Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo das lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 105, chamada Sois a Luz, baseada numa própria passagem do Mestre Jesus, que está em Mateus capítulo 5, versículo 14, onde o Mestre diz assim: Vós sois a luz do mundo. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança, discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece. Socorre, ajuda e ilumina. Essa lição é uma lição muito bonita e é uma lição que em muitas vezes a gente brinca aqui, né, que existem lições que parece que Emmanuel está puxando a nossa orelha, mas também existem outras lições onde a espiritualidade, através das mensagens de Emmanuel, parece nos acolher, parece nos carregar no colo, né, em muitas situações. E essa, dependendo do nosso ponto de vista, do nosso olhar, é uma dessas lições. Porque quando Jesus ele falou, né, que nós somos a luz do mundo, isso é uma mensagem que acaba trazendo muitas vezes um conforto, uma esperança, acende a nossa fé, porque ela acaba, querendo ou não, fazendo com que a gente se sinta importante, fazendo com que a gente se sinta valorizado, né? E quem não gosta de ser valorizado? Porém, por trás dessa importância, por trás dessa valorização, existe uma responsabilidade. E é isso que a lição ela fala. Ela não é, nós não somos luzes por sermos apenas luzes. Existe um motivo, existe algo por trás disso. E é isso que a lição ela nos convida a refletir. E Emmanuel ele começa a lição falando justamente quando ele fala, ele começa com duas lindas frases, quando ele fala assim: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve, invariavelmente, à custa do combustível que lhe serve de base. Olha que duas frases lindas que Emmanuel nos deixa, né? E essa lição, a primeira reflexão que a gente precisa fazer é: como nós somos luzes? Por que nós somos luzes? Por que Jesus disse isso? Será que é porque nós somos melhores, mais competentes, mais inteligentes, mais bonitos, mais capazes do que as pessoas que estão à nossa volta? Por isso que nós somos as luzes do mundo? Na verdade, não. Nós somos a luz do mundo porque em cada um de nós, em cada ser vivo que existe nesse universo, existe um pedacinho de Deus. Então, nós, na nossa essência, carregamos um pedacinho de Deus. Então, nós temos um pouquinho da sabedoria, da inteligência, do amor, da bondade, da justiça, da caridade de Deus para com todos. Nós temos um pouquinho disso. E a nossa missão, o nosso trabalho é o quê? Desenvolver
essas características de Deus que estão dentro de nós. E cada vez que nós trabalhamos essas características e procuramos transformar isso em virtudes, nós estamos acendendo essa luz dentro de nós para depois iluminar as pessoas à nossa volta. Essa é a ideia. Então, nós temos a oportunidade, durante as reencarnações, no nosso caso, como espírito eterno que nós somos, que estamos encarnados na Terra, nós temos a oportunidade de estarmos, através das dificuldades, da nossa vivência, das atividades do nosso dia a dia, e aos poucos nos desenvolvendo e nos melhorando. E isso é uma santa oportunidade que a reencarnação nos dá. E através dessa oportunidade, a gente tem a oportunidade de desenvolver muitos talentos na nossa vida que são muito úteis para nós e para as pessoas à nossa volta. O que acontece, na maioria das vezes, é que a gente sempre comenta isso aqui, principalmente nas lições do Fonte Viva, nós andamos, assim, sempre nos extremos, né? É difícil a gente encontrar um caminho do meio. Porque muitas vezes, quando a gente ouve essa frase de Jesus, vós sois a luz do mundo, né? E às vezes a gente se sente bem, importante ou capaz de realizar algum trabalho, a gente se acha muitas vezes melhor do que as outras pessoas. E aí, quando a gente deixa essa voz falar mais alto em nós, é o orgulho que está falando. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque aí o que acontece? A gente acaba se achando mais competente, ou mais inteligente, ou melhor do que as outras pessoas, só que, na verdade, todos nós somos iguais. A gente muitas vezes exagera essa importância que Jesus ele falou, né? Ele fala assim: vós sois a luz do mundo, vós sois deuses, né? Vós sois o sal da terra. Então, muitas vezes a gente acaba se achando, né? A gente enche o peito de orgulho, né? E acha que a gente é a pessoa mais importante, né, do universo, e na verdade não. Pensando na grandeza do universo, é como fala a música, né? A gente é uma gota d'água, né? A gente é um grão de areia, a gente é muito pequeno. Então, às vezes a gente precisa treinar essa humildade, da gente saber se colocar como essa gota de água, né? Esse grão de areia. Que sim, como Jesus falou, nós temos a nossa importância, né? E as nossas atividades, aquilo que nós fazemos, a posição na sociedade que estejamos inseridos dentro da nossa família, dentro de uma companhia de trabalho, seja onde for, tem a sua importância. O problema é que a gente exagera, porque a gente deixa se levar por esse orgulho que existe dentro de nós, e a gente começa, às vezes, a achar em algo que a gente é melhor do que os outros, que a gente é mais capaz, mais inteligente, melhor do que as outras pessoas, e na verdade nós não somos. Se a gente parar para olhar, pode ser que eu até tenha alguma característica um pouco mais desenvolvida que a outra pessoa, mas tenhamos a certeza que a outra pessoa também possui uma característica mais desenvolvida do que nós, às vezes, que nós possamos ter. E é saber a gente ter essa humildade. Ou, muitas vezes, a gente vai pelo caminho contrário, totalmente oposto. A gente se desvaloriza. A gente se subjuga. Eu não sirvo para nada, eu não presto, tudo que eu faço não dá certo. A gente sempre é esses dois caminhos, e não, a gente precisa encontrar esse caminho do meio, porque nós temos a nossa importância justamente porque em nós habita um pedacinho de Deus. E o nosso trabalho é justamente desenvolver esse pedacinho de Deus que existe em nós, para que um dia a gente possa se tornar um espírito de luz, para que a gente possa fazer brilhar todas as virtudes que vão me transformar nesse ser, nesse espírito de luz. Então, eu estou aqui justamente para a gente poder ir trabalhando. E eu tenho o meu próximo justamente como essa oportunidade de trabalhar essa luz que existe em mim. E como que a gente faz isso? Aí Emmanuel continua a lição falando. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Então, analisando essa parte aqui que Emmanuel fala, nesse meio da lição, como a gente pode se tornar luz para as outras pessoas? Antes da gente ser luz para as outras pessoas, precisamos iluminar a nós mesmos.
E como que a gente faz para iluminar a nós mesmos? Nós precisamos jogar luzes nos defeitos e nas imperfeições que habitam ainda em nós. Lembremos, as imperfeições, os defeitos, as sombras que habitam em nós fazem parte da nossa vida, é normal, é tranquilo. Lembremos, quem acompanha, tem acompanhado com frequência as lições aqui, às vezes a gente conversa sobre isso. Nós não nascemos perfeitos, ao contrário, Deus nos criou simples e ignorantes. E aos poucos vamos transformando essa ignorância em sabedoria, através das sucessivas reencarnações, através dos diversos estágios que fizemos em diversos reinos aí pelo universo, até chegarmos ao que nós somos hoje, e vamos continuar esse aprendizado. Então, a cada oportunidade de aprendizado que eu tenho uma oportunidade de ir iluminando essas sombras, justamente trabalhando essas imperfeições, esses defeitos que ainda habitam em mim. É reconhecer que eles ainda habitam em mim, ver que isso ainda é normal e, aos poucos, indo trabalhar isso. Por que Emmanuel fala aqui sobre a disciplina, sobre o esforço? Porque ele sabe, a espiritualidade sabe que a gente trabalhar isso, esses defeitos em nós, é muito difícil. Nós somos seres milenares que carregamos muitas vezes condutas, comportamentos por séculos, e a gente mudar isso de uma reencarnação para outra, às vezes é muito difícil, e existe uma persistência, exige uma disciplina, e é isso que Emmanuel fala. Então, quando nós nos colocamos à disposição de, sabendo que esses efeitos existem, mas aos poucos ir trabalhando eles, sabendo que eu sou um pouco impaciente, sabendo que eu sou um pouco ansioso, sabendo que às vezes eu sou intolerante, reconhecer isso e aos poucos ir trabalhando, fazendo com que, jogando luz, né, nesses defeitos, para que aos poucos eles possam se tornar virtudes. E assim, nós não seremos luzes para as pessoas à nossa volta e para situações do nosso dia a dia, quando a gente terminar esse trabalho por completo. Não. Basta a gente poder estar trabalhando isso dentro de nós, que a gente vai, aos poucos, iluminando, a gente vai procurando se tornar luz. É isso que a gente precisa ter em mente. A gente não vai ser luz quando a gente chegar lá na frente, lá como espírito evoluído. Não. A gente pode ser luz de acordo conforme a gente for trabalhando esses defeitos, as imperfeições que habitam na gente. A espiritualidade não vai esperar a gente ficar perfeito, até porque vai demorar muito tempo ainda. Mas ela espera o quê? Esse esforço, essa persistência no bem, para que aos poucos a gente possa deixar esses defeitos que habitam em nós. Ela sabe do nosso esforço, ela sabe que é necessário, mas conforme a gente vai trabalhando isso na gente, aí aos poucos a gente vai inspirar as pessoas que estão à nossa volta também trabalhar isso nelas. Elas percebem quando nós temos comportamentos diferentes. É isso que a gente precisa ter em mente. É isso que a gente precisa colocar aos poucos em prática. E como a gente coloca isso em prática? Como a gente pode se tornar essa luz perante as outras pessoas? E, gente, lembrando sempre, cada um vai brilhar à sua maneira, cada um está no seu momento realizando o seu trabalho e tem algo desenvolvido ou algo a desenvolver diferente das outras pessoas. Mas trabalhando em conjunto e respeitando uns aos outros, a gente coopera para esse bem maior. Se a gente for ver, cada algo que existe no universo ilumina de uma maneira. A luz elétrica, as estrelas, o sol, a vela, o vagalume, cada um vai iluminar com a sua característica que é própria. E assim somos nós. Cada um vai desenvolvendo aquilo que pode no momento certo da sua vida e vai cooperar para um bem maior. Um é um pouco lá a paciência, o outro lá é a coragem, o outro lá é a fé, o outro lá é a cooperação, o outro lá é a tolerância. E é isso, e cada um vai estar fazendo esse trabalho, e cada um ao seu modo, ao seu momento. O importante que a gente precisa ter em mente, para a gente começar a se tornar realmente luz, é um ensinamento que Jesus nos deixou, que é muito importante, e por isso que Emmanuel fala que é tão importante a disciplina e a persistência e o esforço. É pagar o mal com o bem. É pagando o mal com o bem que a gente vai se tornando luz perante as outras pessoas e perante as situações da nossa vida. Por que isso? Porque nós temos a tendência do quê? De dar na mesma moeda. Nós temos a tendência de responder na mesma sintonia.
Eu sou bonzinho com quem é bonzinho comigo. Eu sou tolerante com quem é tolerante comigo. Eu sou paciente com quem é paciente comigo. É assim. Só que, como Jesus falou na outra passagem, se você cumprimenta só as pessoas que te cumprimentam, o que você faz diferente da pessoa que não segue religião? É isso. Então, a gente precisa... a diferença é o quê? A gente começar a responder as coisas que são adversas a nós com o bem. Por isso que é difícil, por isso que Emmanuel fala tanto da persistência aqui e do esforço, porque okay, a nossa tendência é o quê? A gente responder intolerância com intolerância, mas a nossa missão, o nosso trabalho, o que a gente como Jesus nos ensinou, e se nós nos colocamos como no papel de discípulo, de aprendiz dos seus ensinamentos, para a gente começar a se iluminar, a gente precisa aprender a responder diferente do que às vezes vem para a gente. De repente a gente é maltratado, não maltratar as pessoas que chegam até nós. Às vezes a pessoa é intolerante com a gente, é procurar ser tolerante com a pessoa e com as pessoas à nossa volta. As pessoas são impacientes comigo, é procurar demonstrar paciência com a pessoa e com as pessoas e nas situações à nossa volta. É isso que vai ser luz, por quê? Porque quando a gente responde fora ali, quando a gente responde o mal através do bem, isso mostra para as pessoas e se inspira as pessoas a seguirem esse caminho também. Não adianta a gente falar para a pessoa, faz aquilo ou faz isso. Muitas vezes é com o nosso próprio exemplo que vai fazer a pessoa refletir. E aí é que nós vamos ser luzes. Essa é a ideia. Né? Ser luz não é dizer para a pessoa, faz isso, faz aquilo. Não, é inspirar a pessoa a fazer a sua reflexão daquilo que é melhor para ela através do nosso comportamento. Como Jesus fez. Né? Jesus ele inspirou e seus ensinamentos vivem para nós até hoje por tudo aquilo que ele vivenciou, por tudo aquilo que ele inspirou as pessoas ali a vivenciar através dos seus ensinamentos e através daquilo que ele fez quando ele esteve aqui conosco. E é assim que a gente faz com as outras pessoas, é assim que a gente é luz, não impondo a nossa verdade, não querendo que a pessoa se comporte do jeito que a gente gostaria que ela se comportasse, não. É respeitando a outra pessoa e usando os nossos talentos, aquilo que a gente desenvolveu, para o bem coletivo, não só para o nosso bem. Porque aí é o quê? Mais uma vez, o egoísmo e o orgulho. Quando eu utilizo a minha inteligência, que de repente eu desenvolvi, tive a oportunidade de desenvolver mais do que as outras pessoas durante as reencarnações que eu tive, não é para utilizar isso para o meu bem apenas. Não, é para usar para as outras pessoas, é ajudar as pessoas a desenvolver a sua inteligência. E assim a gente vai estar cooperando, e é assim que a gente vai ser verdadeiramente luz. E isso, gente, só vai trazer benefícios para nós. Quanto mais o bem a gente fizer, quanto mais a gente inspirar o bem para as outras pessoas, mais o bem vai voltar para nós, mais a gente vai estar protegido, mais a gente vai estar amparado, mais a gente vai ser intuído pelos espíritos bons, porque a gente vai estar numa outra sintonia. Então a gente só tem a ganhar. É difícil? É. E aí uma outra coisa, gente, que é muito importante. Às vezes irão acontecer os tropeços. Às vezes a gente deu um passo para frente e de repente parece que a gente deu 2 para trás de novo. Às vezes esse ir e vir é normal. É um pouco uma pessoa que, de repente, ela está deixando um vício. Né? A pessoa tem o vício do cigarro, ela chegou e falou assim, não, hoje eu vou parar porque senão eu vou ter uma doença no pulmão mais na frente. Vai acontecer, nesse momento aí, nessa luta dela de parar com o vício, de repente ela fumar 1, 2 cigarros em algum momento. De repente ela está na roda lá de amigos, está todo mundo fumando, e aí aquilo lá bateu nela e falou, não, um cigarrinho não vai fazer mal, 2 cigarrinhos, vai lá e volta a fumar. Às vezes vai acontecer isso. O que a gente precisa é estar atento para que a gente não se deixe levar e não fique por esse tempo, nessa situação por tempo indeterminado. É a gente voltar a se reerguer, a voltar a ter uma sintonia melhor. Porque nós, como estamos ainda em aprendizado, nós estamos ainda evoluindo, esses defeitos, a gente não vai dormir com um defeito e acorda sem esse defeito com uma virtude no lugar. Não, é muito difícil a gente transformar isso, muitas vezes. Então é normal, às vezes, de repente, eu não minto mais. Aí, de repente, aconteceu alguma coisa lá, você falou, soltou uma mentirinha lá para o seu chefe. Vai ser, nesse primeiro momento, é normal. Mas cada vez mais que a gente trabalhar e a gente se esforçar e a gente vê que esse esforço está dando resultado, trazendo benefício para nós, em breve a gente vai ver que a gente não vai precisar mais dizer qualquer mentirinha.
aos poucos a gente vai transformando, é ter essa paciência para conosco mesmo, para que a gente, tendo paciência conosco mesmo, a gente possa ter com o próximo. É assim que a gente acende a nossa luz interior, para aos poucos acender e iluminar as pessoas que estão à nossa volta, principalmente inspirando o bem. Aí, para terminar, Emmanuel fala assim: busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamos-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perseguições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou o mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então, para a gente terminar a lição, duas reflexões assim muito importantes para nós. Uma delas é assim: uma vez eu fui numa palestra e achei muito interessante a imagem que a palestrante trouxe, quando ela falou assim: nós somos como vagalumes. Ora nós estamos acesos e ora nós estamos apagados. O que ela quis dizer com isso? É justamente esse trabalho no bem. Quando nós estamos trabalhando no bem, quando nós estamos atentos, quando nós estamos nos esforçando a vencer as nossas más tendências, quando a gente está procurando responder o mal com o bem, nós estamos com a nossa luz acesa. Porém, como existem os nossos defeitos, como existem os desafios da nossa vida, muitas vezes a gente acaba apagando essa luz. Qual é o nosso trabalho, a nossa missão hoje, neste momento? É procurar fazer com que essa nossa luz ela esteja acesa a maior parte do tempo quanto a gente puder, para o nosso benefício e para as pessoas à nossa volta também, mas principalmente para que nós possamos nos sentir bem. Né? É só a gente ver, quando a gente está com a nossa fé lá em cima, a nossa esperança, quando a gente está fazendo nossas preces, né? Como a gente se sente? A gente se sente bem. Então é procurar, mesmo com os desafios, procurar manter essa luz acesa o maior tempo possível. E o que é que faz, muitas vezes, essa luz apagar na gente? É isso que Emmanuel fala aqui no último parágrafo, a primeira frase, quando ele fala assim: não nos detenhamos em conflitos ou perseguições sem proveito. Muitas vezes nós entramos em discussões, em embates que, gente, não vale a pena. Porque aí demora tanto para a gente acender essa luz dentro de nós, demora tanto a gente reconhecer isso na gente, a gente começar a trabalhar, e às vezes a gente entra numa discussão, às vezes a gente quer impor algo que a gente acha que é certo, e aí a gente, assim, energeticamente a gente está aqui em cima e faz assim, ó, a gente desce assim, e a gente está no 20º andar e desce para o subsolo, assim, numa velocidade, e para a gente subir de novo, é um trabalho assim que a gente, sabe, e às vezes a gente está tão bem, e a gente se deixa levar às vezes por discussões, brigas, sabe, embates que não valem a pena, que não vão trazer benefício para a gente, né? Muitas vezes a gente quer impor aquilo que a gente acha certo, a nossa visão de mundo, aquilo que a gente defende, e aí isso, na verdade, não vai trazer resultado, a gente não vai convencer a outra pessoa, a gente vai fazer o quê? A gente vai baixar o nosso padrão no mesmo nível que a outra pessoa. E para a gente voltar a subir isso novamente, dá um trabalho, demora tanto tempo para a gente acender essa luz novamente, e a gente deixou apagar porque a gente se deixou levar numa discussão, num problema, e em tantas outras situações que a gente vê que acontece muito hoje em dia. Né? Às vezes são discussões por causa de esportes, por causa de religião, por causa de política, que não vale a pena, sabe, não vai, às vezes é um comentário que a gente vê na internet, que a gente quer responder, né, que a gente fala, como uma pessoa pode pensar desse jeito? A gente precisa tomar cuidado, porque tudo é energia. A partir do momento que eu escrevo qualquer coisa, seja no papel, seja no celular, numa mensagem, está indo a minha energia ali. E conforme eu estou lendo aquilo, eu estou registrando a energia que a pessoa escreveu aquilo. Se a pessoa escreveu aquilo com raiva, quando eu estiver lendo, eu vou registrar essa raiva dela. É energia, existe isso. E às vezes a gente não dá muita bola. E isso faz o quê? Que o nosso padrão que está lá em cima, às vezes está bem, a gente está cheio de esperança, caia. E isso acontece muitas vezes. Né? Às vezes a gente não está bem, não está legal, e de repente a gente recebe uma notícia, ou vê algo que não é muito legal, a gente não baixa o padrão. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Tem embates, tem brigas, discussões que não vale a pena a gente entrar. E aí a gente entra, só se prejudica com isso. Então, tomemos cuidado com isso. E aí, para terminar, Emmanuel termina essa lição de uma forma muito bonita, com essa frase, né, que ele fala que a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Quem sou eu para colocar qualquer vírgula no que Emmanuel fala aqui?
Porém, ele não disse a palavra assim, por escrito, né, textualmente, mas ela está aqui embutida, ela está aqui. Emmanuel fala aqui, a luz não argumenta, mas se esclarece, socorre, ajuda, ilumina e não julga. Cuidado com o nosso julgamento. O nosso julgamento em relação às pessoas, às atitudes, os comportamentos que a pessoa tem também faz com que a gente abaixe esse padrão, com que a gente apague essa nossa luz. Primeiro que quando a gente julga, a gente está indo lá. Mentalmente, como a gente está falando de energia, nós estamos indo lá. Né? O vizinho brigou com a vizinha. A partir do momento que eu julgo e tomo partido de um ou de outro, eu estou indo lá. Se eles brigaram, imagina a energia que não está lá. Imagina os espíritos que não estão ali à nossa volta. Eu estou me sintonizando com aquilo. Quando Jesus ele falou para a gente não julgar, para não ser julgado, ele foi perfeito. Ele foi ali no X da questão. Porém, tem tudo isso que a gente precisa refletir. Né? O cuidado para a gente não julgar, porque a gente não gosta de ser julgado, mas cuidado para a gente não quando a gente julga, a gente está se envolvendo com aquela situação, a gente está trazendo para nós um pouco do que existe naquela situação ali para a gente, para a nossa vida, e cuidado, gente, porque assim, nós somos seres ainda muito imperfeitos, a gente tem muito a melhorar. Quando a gente julga, a gente está, é o orgulho, na verdade, que está falando mais alto, porque quando a gente julga, o que a gente está falando? Que se nós estivéssemos no lugar da pessoa, a gente faria melhor do que ela fez. A gente está se sentindo melhor do que a outra pessoa. A gente está falando para outra pessoa assim, você é uma incompetente. Eu, se eu estivesse no seu lugar, faria melhor que você, quando a gente julga. E isso é o orgulho. E aí, quando a gente julga, a gente acha, muitas vezes, que a gente é imparcial, né? Não tem pessoas que falam assim, eu sou imparcial. Não existe isso. A gente não tem essa evolução para ser imparcial. A gente sempre vai tomar partido de uma coisa ou de outra, porque é da nossa evolução. A gente não tem a capacidade ainda de ser totalmente imparcial, porque a gente vai julgar, a gente vai tomar partido de um lado ou de outro de acordo com os nossos aprendizados, os nossos valores que a gente foi tomando de acordo na nossa vida, não só dessa encarnação, como de outras também. Então a gente não tem essa capacidade de achar que nós somos melhor que a outra pessoa, ou de que se a gente estivesse no lugar da outra pessoa a gente faria melhor, ou que a gente está julgando, mas eu sei que estou sendo totalmente imparcial em relação à situação. Não. Muitas vezes a espiritualidade ensina isso, quem acompanha nossos trabalhos, vira e mexe, os mentores estão falando isso lá no nosso trabalho. Se a gente tivesse no lugar da pessoa, com as mesmas vivências, com as mesmas experiências que ela teve, não só nessa encarnação, como em outra, na maioria das vezes, eu estaria fazendo a mesma coisa que ela fez. Né? E se eu me colocasse no lugar dela, muitas vezes estaria fazendo as mesmas coisas. A gente julga porque, às vezes, a gente está num momento um pouquinho melhor, então a gente tem uma compreensão um pouquinho melhor que a outra pessoa. Mas se a gente tivesse o mesmo nível de compreensão dela, provavelmente a gente estaria fazendo do mesmo jeito. A gente vê exemplos assim à nossa volta. Quantas vezes a gente não julga, não reclama, por exemplo, quando, de repente, alguma instituição aí governamental entra em greve? O banco, o metrô, meu Deus, metrô aqui em São Paulo, quando entra em greve, é aquele desespero, né? Aí a gente começa a julgar, né? Onde já se viu, que absurdo, né? O pessoal não quer trabalhar, ganha bem, trabalha poucos dias, né? Se não quer trabalhar, então pede demissão e põe uma outra pessoa para trabalhar, né? Tem um monte de gente aí que quer trabalhar, não é? Esse é o nosso primeiro julgamento. Agora, se a gente tivesse no lugar da pessoa, por exemplo, e o pessoal tivesse lá fazendo um greve porque querem cortar os direitos deles, que ele tanto estudou, que ele tanto se esforçou para estar ali naquela posição, o que será que a gente faria? A gente faria greve ou não faria? Essa é a reflexão. Vou perder meus direitos? Nada, eu vou fazer greve, não concordo com isso. Então, sabe, são essas situações. Não tem aquela outra coisa, aquela outra frase que o pessoal fala, bandido bom é bandido morto, né? Aquela coisa assim, tem que matar mesmo, não sei o quê. E se o bandido for nosso filho? É isso que a gente quer ou a gente quer misericórdia, a gente quer uma oportunidade da pessoa se corrigir? É isso que a gente tem que ter o mesmo parâmetro, isso é ser imparcial. A gente precisa ter o mesmo parâmetro para tudo que está à nossa volta. O que vale para um, vale para o outro e vale para mim também. Só que o que a gente quer, na maioria das vezes? Para o outro, justiça. Pagar ali do olho por olho, dente por dente. Pagar exatamente do jeito que ele fez.
Para nós, misericórdia. Deus, misericórdia, olha, eu errei, me dá uma chance de eu me corrigir, eu prometo, não vou fazer mais isso. Não é assim que a gente se comporta? Então é esse cuidado que a gente precisa ter. Por isso que a gente não é capaz de fazer nenhum julgamento sobre ninguém, sobre nada. Porque a gente não está preparado para isso, a gente não tem essa evolução. E pior do que isso, quando a gente julga, ao invés da gente ser luz, a gente está baixando o nosso padrão e está só piorando a situação, aumentando a discórdia muitas vezes e só se prejudicando e prejudicando, às vezes, as pessoas e as situações à nossa volta. Gente, ser luz, né, não é resolver o problema das outras pessoas, que às vezes a gente acha que é isso, né? Ser luz é eu ajudar, é resolver, ajudar sim, mas não resolver o problema da outra pessoa. Cada um vai resolver o seu problema no seu momento, porque precisa passar por aquele aprendizado para evoluir, para poder ou se acertar perante as leis de Deus, ou realmente evoluir, transformar aquele defeito que ela possui em virtude. Então, a nossa missão não é resolver o problema da outra pessoa, mas ser luz é inspirar o bem e ver o bem à nossa volta, em todas as situações. E quanto mais a gente puder fazer isso, a gente vai ver que melhor a gente vai estar, numa melhor sintonia, e aí a gente vai poder, sim, realmente cooperar com o trabalho da espiritualidade, de espalhar o bem por aí, a Terra, para que em breve a gente possa desfrutar de um planeta, de um lugar melhor, onde só nós vamos ganhar com isso. Quem sabe a gente possa ser essa luz e ajudar e cooperar com a espiritualidade para que em breve o mundo se torne um lugar melhor para todos. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. É uma lição muito importante, muito bonita, muito legal, mas que também traz algumas reflexões de como nós estamos nos comportando. Como temos mantendo, né, a reflexão que vale, né, para essa semana, para trabalho, né, para reflexão dessa semana, como vivência, como tem sido nós com essa luz acesa, a gente procura, nossa luz está acesa, a gente consegue manter ela acesa o maior tempo possível, ou a gente realmente está lá, como a palestrante falou, como vagalume, hora está acesa, hora está apagada. Como tem sido esse nosso comportamento? Vale a pena a gente refletir, a gente estar ligado nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, para ver como tem sido a nossa vida no nosso dia a dia, e muito disso vai se refletir nas situações do nosso dia a dia. Às vezes, aquilo que nos acontece é uma reflexão que serve para nós, para a gente estar ali alinhando ou não, né, como está, refletindo como está esse nosso alinhamento perante as leis de Deus. Até porque a gente colhe, né, aquilo que a gente planta. Desejo a todos uma excelente semana muito abençoada para todos, e que possamos, se assim Deus nos permitir, nos encontrarmos na semana que vem. Até lá, então, que Deus Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.